Olá, teve uma queda de internet aqui, estou voltando a gravar e depois eu vejo como é que eu me arranjo aqui, se eu publico dois vídeos, parte um, parte 2, ou se eu faço uma edição aí, que eu geralmente sou totalmente das cavernas, eu só gravo e ponho o brutão no ar, mas eu dou um jeito aí depois. Mas estávamos aqui, eu estava falando do Yanderu e dessa coisa da ciência com o xamanismo, né, com as tradições ayahuasqueiras, o xamanismo, né, e a ciência. E no Yanderu, dos muitos momentos que eu tive uma surpresa, para mim, agradabilíssima, que eu me senti ultra em casa lá, num lugar né, que tem uma pegada que eu gosto muito, foi uma vez numa roda de rapé que o Adriano fez uma fala antes da roda de rapé sobre rapé, né, falando da farmacologia toda e justamente dando essa outra dimensão, né, e falando, ó, né, rapé tem nicotina à beça, né, é maravilhosa, nossa, é uma medicina incrível, né, a casa, como disse a Tuca, começou com o rapé, com as rodas de rapé, então, assim, respeito absoluto, muito mais que respeito, é um portal, é uma coisa maravilhosa, mas, né, tem essa outra dimensão, ela tem essa substância e existe uso abusivo, é possível fazer uso abusivo, tem gente que faz uso abusivo e tem problema, e mesmo que não tenha problema, assim, mas em suma, é bacana a gente ter essa consciência de que, como ele dizia nessa preleção dele, que às vezes assim o que a gente está chamando de conexão é o pico da nicotina. Então, assim, pode ser conexão, pode ser o pico da nicotina, né? E essas coisas são sutis, essas percepções são sutis, às vezes não são tão sutis assim, às vezes é evidente que está havendo um uso abusivo, a pessoa se sente prejudicada, e às vezes não é uma coisa tão assim óbvia, mas que é bacana ter uma sintonia mais fina com a medicina, mais respeitosa, mais de uma compreensão mais aprofundada, né? Para não cair numa coisa que é como muitas outras substâncias, que não tem nenhum grande pecado mortal nisso, mas é só uma bengalinha, né? Não é uma conexão tão transformadora assim, não é uma coisa tão legal quanto poderia ser. Mas passo agora a bola finalmente para o Glauber. Glauber, por favor, conta aí a Beleza, sua cara. experiência na pandemia Eu pessoal. estou muito confortável também na posição de ouvinte. Assim, adorei ouvir a Tuca e o Marcelo. Inclusive, a fala de ambos assim, me chama atenção, né, para essa multiplicidade de possibilidades de existência. Porque assim, eu vejo assim, que existe nessa. Por um lado, nós temos todo um espectro de possibilidades, onde a gente tem num polo os negacionistas, né, da Covid, da vacina, e no outro, né, também as pessoas que têm uma certa austeridade, tu proíbe tudo, para tudo agora, e que não conseguem se debruçar sobre as múltiplas matizes que nós temos, inclusive de condições sociais das pessoas. Então, a perspectiva de redução de danos, por exemplo, não entra nessa conta, né? De abandonar simplesmente as pessoas à sua própria sorte de uma maneira abrupta, sem nenhum tipo de assistência. E aí, Flávio, ao te ouvir no início, eu estava pensando assim, que tempos interessantes que a gente vive, né? Até pegando esse gancho da complexidade da nossa sociedade. Hoje a gente tem também que modular o nosso discurso dependendo do locus em que a gente se encontra. Então, eu, particularmente, tenho uma série de críticas à universidade pública, né? Tem muitos problemas e problemas sérios. No entanto, dada essa conjuntura que nós temos de ataque frontal à estrutura do ensino público, nos resta defender a universidade pública com unhas e dentes. E é mais ou menos assim que eu me sinto com relação à ciência, né? Tenho críticas tremendas em relação ao cientificismo, assim como você bem colocou, que tem a ver também com a ausência de coração, né, da ciência, porque ela vai ser muito boa em nos ajudar em como fazer as coisas, mas o que nós vamos fazer, isso é uma questão que envolve ética, que envolve política. Então, assim, eu sou insuspeito para falar, mas é chocante de você ver que existem, e essa é uma decisão política, uma decisão ética, de você ter mais investimento no desenvolvimento do novo Presto Barba, por exemplo, em pesquisa, ou do produto para calvície, do que para a erradicação da malária. Então, quer dizer, isso
a ciência está aí para resolver qualquer um desses problemas, mas quais decisões que nós vamos tomar, para onde que vai a alocação de recursos, isso tudo passa por decisões políticas. E, nesse sentido, então, tem um monte de críticas. Mas, nessa conjuntura que a gente está vivendo, é importante que a gente faça uma defesa da ciência em diversos fóruns. E, inclusive, nesse fórum, nessa comunidade, que a gente chama, eventualmente, com uma série de riscos de generalização, de comunidade ayahuasqueira. E aí, nesse sentido, que eu queria, assim, não vou me alongar, eu posso falar um pouquinho da minha experiência na pandemia, mas eu queria aqui, genericamente, assim, trazer uma reflexão um pouco mais geral de uma coisa que eu acho que é um reflexo também da modernidade. A gente tende a ver, muitas vezes, é quase que uma coisa intuitiva, né? Como o universo ayahuasqueiro, ou das plantas sagradas, ou das experiências de êxtase motivado por psicodélicos, ou de reencontro com tradições mais antigas de vivência da espiritualidade, não mediadas pelo cristianismo hegemônico, católico, evangélico. E a gente tende a ver isso como uma espécie de movimento alternativo, né, à experiência de viver dentro da modernidade tardia. E eu acho que não é o caso, eu acho que é o contrário. Eu acho que isso é um reflexo dessa modernidade que a gente vive, que a gente está inserido. Então, por exemplo, essa busca por experiências, né, diferentes, alternativas, que trazem também uma determinada visão de mundo que ela é bastante fechada, tem a ver com a possibilidade de redução da complexidade. Então, a gente está num mundo absolutamente brutalmente complexo, incerto, onde você tem a possibilidade de se agarrar a um tipo de visão de mundo que te diz exatamente como é que as coisas são, o que você deve fazer, quem que está errado, quem que está certo. Então, isso aqui, o problema se é o George Soros, ou é o globalismo, ou é o marxismo cultural, etc. Isso é algo que, de alguma maneira, dá algum amparo para as pessoas, por mais paradoxal que isso possa parecer. E aí, eu também acho, né, pensando nisso, por que eu estou falando de modernidade e tudo mais? Porque eu tenho uma certa tendência em colocar as coisas na conta do Bolsonaro, né? Ver tudo a partir do nosso contexto Brasil e essa emergência de uma direita fascista e tudo mais. Mas aí a gente vai olhar o universo mais amplo. Outro dia eu estava conversando com alemães que são ayahuasqueiros, que são daimistas, absolutamente negacionistas, né? Inclusive chocados com o fato das pessoas na Amazônia, no Seringal, estarem tomando vacinas. Teve um deles que me falou: olha, eu parei de acreditar no Santo Daime porque eu vi que os padrinhos do Mapiares não só estão tomando vacina, mas estão tirando foto tomando vacina. Isso é um absurdo. Como é que essas pessoas querem agora ser profetas? Elas diziam para a gente que o futuro da humanidade ia ser um futuro mais simples, um futuro ligado às medicinas da floresta, e agora elas estão lá consultando médico, tomando vacina. Então, quer dizer, isso transcende, né, nosso país, inclusive. Então, eu acho isso assim, uma coisa curiosa. E curiosa também, né? E aí eu quero aqui, essa minha fala, para a gente tentar, de alguma maneira, eu gostaria de tirar assim, esse lugar comum, que eu vejo muita gente replicando na internet, né, como esse dilema entre medicina tradicional e medicina moderna, como se fossem coisas que não se tocam, né? E que uma visão tradicional, digamos assim, sobre saúde, ela tem que excluir vacina. Então, eu conheço uma série de indígenas, lideranças indígenas consideradas, respeitadas entre os seus povos, as suas nações, dentro dos seus territórios, que tomaram vacina, primeira, segunda dose, e não deixaram de tomar o cambô por causa disso, isso não entrou em conflito. E, ao mesmo tempo, tenho notícia de indígenas que não se vacinaram. E não se vacinaram por influência, inclusive, de fundamentalistas evangélicos. Quer dizer, nós estamos aí frente a dilemas que são muito modernos, embora não sejam novos. Né? Então, eu só queria deixar isso assim. Aí, uma outra coisa, para finalizar e falar um pouquinho da minha experiência, que me chama a atenção nesse universo, a partir dessa discussão sobre os tempos que nós estamos vivendo, que não é uma coisa exatamente brasileira, eu acho que é uma representação também da crise das instituições religiosas, da sua capacidade de moldar o comportamento dos indivíduos. Então, quer dizer, a nossa igreja aqui, nós dissemos que a gente estava tudo fechado. Fechamos, ficamos um ano com tudo fechado e
aconselhando fortemente as pessoas a se vacinarem. Teve gente que continuou, falou, olha, vocês estão falando é besteira, nós não vamos nos vacinar, vocês estão errados, tá bom, gostamos muito dessa igreja, mas nós vamos continuar frequentando, vamos para outras igrejas. Então, teve uma parcela de membros do nosso próprio grupo que continuam transitando e peregrinando, continuaram durante toda a pandemia, né, tomando Daime, a partir de uma noção de liberdade que elas tinham de que a gente estava com uma postura equivocada. Isso não é problemático, essa noção de liberdade individual. Só para comentar, um último ponto que o Marcelo trouxe que é interessante. A pessoa ela pode achar, né, ela pode acreditar naquilo que é bom para ela e seguir as diretrizes dela sobre a vida dela. O problema é que tem uma certa mistificação que pode, mas não necessariamente está atrelada à experiência com a ayahuasca, que faz com que a pessoa ache que aquilo é bom também para o outro, né? E aí vira aquele proselitismo de que, olha, essa vacina, isso aí vai acabar com a humanidade, acabar com o centro ayahuasqueiro, plantação de chip, e aí a coisa, né, vai ladeira abaixo. Não vou monopolizar, desculpa, é só um breve. Não, ótimo. Eu me lembrei de um vídeo que eu achei sensacional. Foi mais um momento. Falei de um momento de grande admiração pelo Yanderu, pelo Adriano, pela Tuca, né, na coisa de como eles abordam o uso do rapé e tal. E eu vi um vídeo no início, já deve fazer mais de um ano isso, do Biraci Júnior Yawanawá. E só um preâmbulo antes, lugar de fala aqui, né? Lugar de fala tem o seu lado, todas essas modas têm os excessos, mas essa tem umas coisas bem bacanas. Eu acho bem legal o tempo todo a gente dizer como é que a gente se insere numa discussão, né? Não é que não posso falar, sempre pode falar, mas primeiro olha onde é que você está, né? Aí fala, né? Mas olha onde é que você está, né? Para evitar aquele falar, né? Aquele falar do mestre que parece que está acima da realidade, né? Mas então primeiro, eu diria, quem sou eu para falar para qualquer comunidade indígena brasileira sobre resistência comunitária? Quem sou eu, imagina? Eu só vou falar uma coisa que eu achei bacana, não quer dizer que outros modos não sejam perfeitamente legítimos, mas o Biraci Júnior e a Wanawá, quando houve a questão, está chegando a vacina, né? Lá, e aí? E aí? Ele é líder de uma aldeia, né? E aí ele fez um vídeo dizendo, olha, a nossa decisão aqui foi a seguinte, nós vamos nos vacinar. E eu não me lembro exatamente as palavras, mas tinha uma visão tão bacana justamente de perceber essas camadas, essas complexidades do real, quer dizer, as nossas verdades que a gente cultua aqui, tão preciosas, tão sagradas, tão maravilhosas, mas elas não absolutizam, né, a verdade, não tem outras coisas, tem um mundo com outras dimensões lá fora. Isso está vindo de outro lugar, né? A ciência, portanto, tem a sua legitimidade também, que, como você falou, não é escolher entre uma e outra. Então, vou jogar fora minha tradição porque eu vou tomar vacina. Claro que não, né? E ele dizia isso muito claramente, de uma forma que eu achei, inclusive, sensacional em termos de liderança, discurso de líder. Assim. Ele falou assim: a gente decidiu que a gente vai tomar vacina. Se a gente sentir que a gente tem que limpar a vacina depois, a gente limpa a vacina depois. Eu acho isso sensacional. Acho de uma sabedoria, assim, sabe? Esse discurso, essa fala, assim, não, a gente, né? As duas coisas são válidas. Se a gente, ao viver a coisa, ao tomar a vacina, a gente perceber que a gente depois tem que se livrar dela, a gente tem como se livrar dela, no nosso corpo, né? Com as nossas tradições, com as nossas plantas, com os nossos rituais, né, com a nossa sacralidade, e eu achei isso belíssimo. Diga, Marcelo. Quero pegar um gancho com o que o Glauber estava falando, né, esses dois opostos, né? Ou ser negacionista e dizer não, a ayahuasca salva, vamos tomar e vamos esquecer vacina e máscara e tudo o resto, e vamos fazer, ou fechar. De vez, não, pelo amor de Deus, é muito perigoso, não vamos fazer. A gente fechou, né? Ficamos praticamente aí de abril até março desse ano
fazendo trabalho, mas só o grupo de dentro, só o pessoal da casa, que dava 6, 7, no máximo 10 pessoas, sabe? Mas mantivemos fazendo, só a gente, né? Todo mundo sabia onde todo mundo estava andando. Risco tinha, porque a minha esposa dá aula em escola, então ela teve épocas que ela teve que ir para a escola, teve épocas que ficou em casa, mas e risco é assim, tu vai para o mercado, cara, tu vai para o mercado, tu tem que comprar comida, tu tá correndo risco, de se contagiar lá e trazer aquilo para casa. Então, assim, minimiza, mas eliminar o risco não existe, não tem como, né? Todo mundo está no mundo, né? Mas a gente viveu um paradoxo que foi o que motivou a gente a voltar agora, meados de março, que era assim, a barquinha, a estrutura dela é exatamente a questão da caridade, né? O mentor da casa, o guia principal da casa é São Francisco de Assis. É uma casa voltada para atender os outros. Como é que eu vou fazer trabalho só a gente? Para a gente isso é um paradoxo, entendeu? Tem trabalhos que são voltados mais para os irmãos, mas a maior parte dos trabalhos são para atender o público, né? Para atender as pessoas que vão para lá procurando ajuda para uma série de problemas, né? E aí, como é que a gente faz? Não, nesse momento não dá para receber ninguém. Então fechamos, ficamos só a gente. Tivemos que passar por uma reestruturação, porque a gente teve problema interno, teve gente que bateu de frente com as decisões que eu estava tomando, normal. Né? Teve gente que disse que não vou voltar enquanto não tomar a segunda dose da vacina, normal também. E tinha vozes dentro da igreja, no geral, né? Nem na Madrinha Chica como um todo, dizendo não, tem que fechar, tem que ficar fechado e acabou. Não pode estar fazendo ritual nenhum, só live. Eu falei, cara, desculpa, esse negócio de live não funciona. Eu tenho um calendário para seguir, eu vou seguir. Né? Mesmo que seja só a gente. E quando der para reabrir, a gente vai reabrir. Aí começou, minha esposa tomou vacina, eu tomei vacina, a gente foi tomando, aos poucos foi tomando, eu tomei a segunda dose, minha esposa tomou a segunda dose, meu filho tomou a primeira dose agora. Então a gente aos poucos foi voltando. Mas sempre com esse dilema. E aí, quando que é a hora para abrir? Quando que é a hora para poder anunciar? Né, para as pessoas que a gente está voltando. Isso, gente, me escrevendo, Marcelo, pelo amor de Deus, eu estou com um problema assim, 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 eu preciso tomar um Daime, eu estou sem tomar Daime desde não sei quando. E eu dizia, cara, não dá, agora não dá, desculpa, agora não vai rolar, tem que esperar. E as pessoas pipocando no meu WhatsApp, no Facebook, pedindo, pelo amor de Deus. Tem hora que a gente tomou, tá, vamos reabrir, mas vamos reabrir com tais regras, número limitado de pessoas, fila de gente, lista, né, só vai para o trabalho quem botar o nome aqui e disser para mim, né? Cabe tantas pessoas dentro do nosso salão. Então é isso, com distância entre as cadeiras, e vamos tentar. Né? E aí a gente voltou a estar atendendo as pessoas. Né? Tem outras questões, como, por exemplo, a gente trabalha com as entidades, com os Preto Velho, então tem que dar passe, o passe é uma coisa íntima. O Preto Velho fuma cachimbo, aí você vai fumar cachimbo de máscara, então acaba que o médium fica sem máscara para atender a pessoa. Isso não é legal, sabe? Então, dá uma distância maior entre o consulente, né, e o médium, para poder ter mais segurança. A gente usa um pano no pescoço da entidade, que a entidade coloca na pessoa e depois tira, que é parte do processo do passe, chama espada. Não coloca mais o pano, álcool gel, saiu uma pessoa, passou outra, para álcool gel na mão do médium, e vai ter que se adaptando, cara. Então, assim, esse paradoxo, como é que a gente vive? Como é que a gente atende quem está com problema? Como a Tuca passou por isso? Como é que a gente dá conta das pessoas que estão procurando a gente com problemas, e às vezes problemas seríssimos, e não era nem só aquela, eu preciso tanto tomar um Daime, porque eu estou um tempão sem tomar Daime, medicina, e era gente com pepino grosso. Como é que você atende essas pessoas e se cuida ao mesmo tempo? Né? Voltando na história da ciência, né? Nós todos aqui somos cientistas. Né? Nós todos aqui praticamos ciência, né? A gente escreve sobre ciência, a gente debate sobre ciência, a gente vive ciência. Mas é isso. Ciência é o risco de virar a Santa Madre Igreja, né? A Santa Madre Ciência do nosso mundo, né? A detentora da palavra final e da verdade absoluta, e não é, né? Como o Glauber falou, crítica todos nós temos. A gente tem crítica à ciência, às religiões, sabe, a sociedade como um todo, mas eu não posso abrir mão de nenhuma delas, né? E se a ciência está dizendo que é máscara, é álcool gel, é vacina, cara, é nessa direção que tem que ir, pronto, sabe? Tem que usar máscara no trabalho,
A gente tem que usar vacina, sabe? Todo mundo tem que se vacinar, tem que usar álcool gel. A gente parou de disponibilizar copo descartável para as pessoas. A água está lá, a pessoa vai lá, enche a garrafinha d'água dela e fica com ela fechada, porque você deixa um copo em cima da mesa aberto, todo mundo cantando, mesmo de máscara. Ali é uma sopa, um caldo, um meio de cultura, cara. E não, sabe, não dá para ser, né? Então, é se adaptar e, né, tentar, dentro do possível, fazer, né, as articulações, as proteções e não abrir mão do trabalho. É esse dilema, esse paradoxo que a gente está vivendo hoje em dia. E que tem que ser vivido e que tem que ser respeitado as medidas de segurança mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar conta da imensidade. E o mais interessante é que começou a aparecer gente com altos problemas de depressão, vida virada de cabeça para baixo, que foi o boom desse 2020, entendeu? O maior sofrimento que as pessoas estavam tendo era sofrimento psíquico. E aí, como é que a gente dá conta disso? Vou dizer não vou atender ninguém? Não vou, né, cara? Não tem como, né? Não tem como. Eu acho que tem uma... por um lado, tem essa coisa de uma atitude, de um ponto de uma perspectiva de se dizer, né, vivendo uma outra verdade, uma outra realidade fora da Matrix, anti-Matrix, que abre a guarda às vezes, abre para coisas muito bacanas, mas também pode abrir a guarda para essa coisa mais, né, fundamentalista e tal. E eu acho que do outro lado, não é bem do outro lado, né? Mas, em suma, um outro tipo de coisa que eu vi acontecer e que eu acho que foi um desafio, né? Tenho certeza, foi um desafio grande para muitas pessoas, em muitos grupos, muitas casas de rituais, que é a Matrix, quer dizer, que é a lógica econômica, inclusive, né? Quer dizer, que é a coisa de que... E aí? Então, você tem lá comunidades, pessoas, casas, que dependem para, né, para se manter de um fluxo ali de rituais, né, de um calendário, de um fluxo né, econômico, né, mesmo. E aí, de repente, né, os que foram mais rigorosos, que sentiram que era o caso de parar ou de limitar muito, de reduzir muito o número de pessoas e tal, certamente muita gente sofreu um impacto econômico muito grande, né? E certamente, né, as pessoas que frequentam e que entraram numa de eu vou continuar, eu não vou parar por causa da pandemia, não tem como, você acaba caindo em parte na lógica do mercado, na lógica assim, eu estou fechado, os outros estão abertos, né? Quer dizer, eu estou perdendo gente, inclusive, né? Tem gente que está indo para outros lugares, talvez não volte, né? E a gente dizer que existe essa dimensão, eu acho bacana, eu acho legal a gente dizer que existe essa dimensão. Não tem nada de errado, né? Todos nós, estamos, a não ser quem, sei lá, está aqui, mas realmente já está em outro plano e tal, mas, em suma, esses eu não conheço. A gente está o tempo todo negociando com as condições em que a gente vive, com as condições sociais, políticas, econômicas, estamos todos, né? E eu acho que é legal a gente abrir essas realidades, né? Porque se a gente não abre, acontecem esses pactos mais que tendem mais para uma coisa obscurantista, que é a coisa assim, por um lado tem né, um interesse legítimo de se manter, de manter a casa, de manter as pessoas e tal. Por outro lado, tem essa abertura para uma coisa meio fundamentalista, aí se junta, né, o útil ao agradável, num certo sentido. Vamos dizer que a gente está se protegendo aqui, fazendo o ritual e tomando as medicinas da floresta, a gente meio que acredita nisso para também não ficar culpado, e beleza, e a gente continua fazendo as coisas como se nada tivesse, na verdade, muito acontecendo, nada de muito sério, né? E eu acho que teve lugares que agiram muito assim, e teve outros que não agiram assim e provavelmente estão pagando preço, né? No sentido muito, muito objetivo de pagar o preço, às vezes de não conseguir pagar o aluguel, eu imagino, né? Eu não estou dizendo isso para dizer uns estão totalmente errados, outros não. A gente está o tempo todo dizendo que justamente o tempo todo é uma negociação, né? Mas eu acho que é legal a gente poder falar dessas coisas, né? Porque às vezes é aquele negócio, você está num ambiente em que o espiritual, o sagrado, mas somos todos humanos, estamos nessa dimensão aqui, estamos negociando com as condições que a gente tem. Vamos falar a respeito, vamos abrir, né? Vamos ser sinceros sobre o que a gente está vivendo.
Diga lá, a Tuca e o Marcelo levantaram a mão, não sei quem primeiro. Rapidinho. Só para falar dessa questão de grana, a gente tomou uma lapada, né, cara? Porque a gente não cobra pelo ritual. Né? O nosso ritual é de graça. Né? A gente vive com as mensalidades que a gente tem, tudo bem. Mas a gente tem, quando a gente tem trabalho aberto, a gente tem cantina, a gente tem bazar, a gente tem doação, que eu sempre peço, quem pode botar um troquinho lá na doação, entendeu? E quando fechou, cara, foi uma porrada. Então a gente teve que negociar aluguel e pedir para a sorte que o lugar que a gente usa é de um irmão da casa. Então deu para negociar numa boa e não ter que pagar aluguel. A gente não tem um espaço nosso, né? Tem despesa de água, luz, essas coisas, toda despesa do Daime que tem que ser feito. Eu só uso o Daime lá de Rio Branco, da minha igreja, então tem que mandar de lá, é caro, né? Eu não pago um preço por litro, mas eu tenho que fazer uma doação para o Feiti, eu tenho que pagar a remessa que vem pela TAM, né? Então, e aí, como é que a gente se vira? Cara, eu tive que ir pro Facebook falar, pelo amor de Deus, quem tem uma grana para doar aí pra gente, quem já passou pelos nossos trabalhos, já foi ajudado pela gente, dá uma força aí que nós estamos na merda. Sabe? E graças a Deus as pessoas responderam e doaram, entendeu? E livrou a gente, porque a gente ficou com um buraco gigante na finança. Né? Mas e aí? Era o que tinha, né? Acho que a Tuca, depois o Glauber, eu acho. Eu queria chamar até fazer uma reflexão a respeito dessa questão de lógica de mercado no campo ayahuasqueiro, vamos dizer assim, mas, como diz o Flávio, a partir do meu ponto de olhar, né? De onde eu estou enxergando. E muitas coisas aconteceram, né, nesse período que fizeram a gente se impactar e falar, nossa, a gente talvez precise se unir um pouco e se unir com quem estuda, defende a ayahuasca nos moldes que a gente acredita que não é como mercadoria e tal. Então, para nós aqui, rapidamente, nós somos uma casa pequena em tamanho, mas com uma demanda de atendimento social muito grande. E justamente no período da pandemia, o que restou para nós e a escolha dentro dessa avaliação de risco, né? Que é isso, a gente, qual é o pior? É o risco de se contagiar ou de deixar os meninos de rua sem atendimento. E essas pessoas também, que não só as pessoas de rua que passam por emergências do tipo, como o Marcelo estava falando aí, pensamento suicida, depressão profunda, que se agravou para caramba nesse período, entre o público em geral, aumento de uso de álcool e outras drogas também, muitos casos de recaída entre os nossos outros atendidos. Então, enfim, a gente faz uma avaliação de riscos e fala, vamos nos arriscar. A primeira vivência que a gente fez com o grupo dos meninos lá de rua, inclusive foi uma mega operação, nós colocamos apenas 2 pessoas para trabalhar, e essas pessoas trabalharam porque um era o Michel, que já trabalhava num centro de acolhida, eu e Adriano, que já estávamos ali, então a gente fez toda uma barreira de contenção, enfim. E aí, dentro dessa avaliação de riscos, a gente fala, vamos correr este risco. Mas aí o que aconteceu? A gente tem um grupo de associados que, felizmente, não parou de contribuir, então isso garantia um pagamento mínimo das contas de aluguel, água e luz, e no período da pandemia, o que aconteceu é que, como a gente parou de atender, de fazer vivências abertas, o Adriano se aprofundou no estudo e no feitio de rapé. Então, essa foi uma mola propulsora para impulsionar a lojinha social do Instituto, que hoje é uma frente importante de financiamento dos projetos sociais, e isso dava para fazer porque a gente podia enviar para as pessoas. E aí elas não ficavam sem a medicina, e a gente conseguia fazer, inclusive, a orientação à distância, a maioria delas já eram oriundas da roda de rapé, já sabiam como usar. Mas aí dentro desse campo tem aquele, né, ultrapassar os limites do razoável, né? Então, casos nesse período que eu observei, né? Não sei se os meninos concordam, mas observei uma ampliação, uma expansão absurda do mercado da ayahuasca. E isso me preocupa. Já me preocupava antes, agora me preocupa mais. Então, teve um caso que eu me lembro que foi assim impactante para nós, que foi ver alguém divulgando no Facebook que estava vendendo ayahuasca e que a pessoa era para a pessoa fazer vivência em casa e ela faria o acompanhamento online.
né? Então, isso foi um dos episódios que nós olhamos e falamos, tá complicado, tá complicado. Esse extremo, né? Por um lado, o extremo do negacionismo, por outro lado, esse extremo da dificuldade financeira que leva as pessoas a transformar a medicina numa mercadoria e levar esse tipo de limite do absurdo, de mandar pelo correio uma garrafa de ayahuasca para alguém que nunca tomou, de repente, tomar ayahuasca sozinha e a pessoa, não, mas eu vou acompanhar, vai ser uma vivência online. Então, aconteceram coisas assim desse tipo que eu acredito que, saindo da pandemia, nós, dirigentes de instituições, vamos continuar tendo que lidar com as demandas cotidianas, com os desafios cotidianos, e tem, sim, essa disputa e tem esse campo de luta de onde é que nós queremos colocar a ayahuasca? Em que campo ideológico e da política econômica nós queremos colocar a ayahuasca? É esse? É só uma mercadoria? E aí também houve o bombardeio de floral de ayahuasca, de tudo quanto é tipo, de que depois o Ayrton Krenak até genialmente falou lá, né, na Roda Viva, tudo bem, podem fazer bala de ayahuasca, o que for, mas o resto do pajé nunca vai deixar de ser um elemento que vai determinar a força da medicina. Então, acho que a gente ficar com isso em mente, de a gente não pode também se furtar de saber que existe essa luta nesse campo, de como é que a gente quer, de onde a gente quer que a ayahuasca esteja nesse campo político, econômico, ideológico, que é essa realidade que a gente vive hoje. Legal. Glauber? Maravilha, hein? Que legal poder ouvir a Tuca, Marcelo, o Flávio também. E, bom, não sei se vocês conhecem aquele filme, acho que o nome é Gravidade, né? Com a Sandra Bullock e o George Clooney, né? E o Latour, ele usa esse filme como um exemplo de virada paradigmática, no sentido de que a produção de Hollywood sobre filmes interestelares era sempre a humanidade colonizando outros planetas, indo para outras galáxias, outras dimensões. E esse filme é a tentativa desesperada dela voltar para a Terra. E eu acho isso interessante porque eu acho que isso tem uma analogia legal com esse movimento ayahuasqueiro, né? É muita gente querendo acessar outros níveis de consciência mais elevados, outros planos espirituais, outras dimensões, mas a gente precisa também, de alguma maneira, se entender como mais humanos através dessa experiência. E acho fundamental, portanto, que a gente consiga falar sobre assuntos que são delicados, como o assunto financeiro, como assunto relacionado a abuso sexual no meio ayahuasqueiro e assim por diante, né? Acho isso essencial, inclusive. E aí tem uma coisa assim que me chama a atenção. Aliás, essa é uma dimensão interessante, né? Porque essa discussão dentro das religiões ayahuasqueiras sobre a ética envolvida em cobrar por atendimentos. E aí cobrança tem um espectro muito grande também que vai da cobrança pura e simples ali na secretaria, se a pessoa não paga, ela não pode entrar, até a contribuição voluntária de pessoas para pagar aluguel e tudo mais. E são coisas importantes, a gente precisa lidar com isso. Senão a gente corre o risco também de virar uma coisa só de uma super elite, onde o cara que tem dinheiro, tem terra e tem tem bens e condição de produzir ayahuasca com seu orçamento familiar, ele dá conta de ter uma casa. Pessoas que não têm essa condição não dão conta de participar desse movimento, né? Eu recentemente saí de um feitio grande, 21 panelas do Santo Daime, e assim, os custos são assustadores. Se a gente não consegue colocar a questão, eu acho que a gente não está a gente está emergindo ainda mais na Matrix, ao invés de superá-la. E eu estou falando isso também porque eu acho que aí também, assim, voltando à discussão para uma questão um pouco mais etérea, mas eu vejo pontos de contato, sabe, com esse negacionismo que a gente vê na ayahuasca. E nesse sentido, eu não acho que não existe uma tendência de ayahuasqueiros serem negacionistas. Eu acho que não mais do que evangélicos, do que pessoas de outros credos, né? Mas isso está aí também. E aí uma coisa que me chama atenção, assim, que eu acho que conecta de alguma maneira esse negacionismo ayahuasqueiro com terraplanistas, com o mercado ali de coaching
e de discurso motivacional e tudo mais, é uma dificuldade a gente lidar com a complexidade da vida mesmo, de colocar questões que são incômodas. Então, por exemplo, uma interpretação pessoal que eu faço do terraplanismo, ele está muito ligado, essa perspectiva da terra plana, com o fundamentalismo evangélico. E aí eu conversei com algumas lideranças evangélicas que são terraplanistas, e eles dizem o seguinte, que está lá na Bíblia, que a Terra ela foi construída há 6.000 anos e tudo mais, é o centro do universo, quer dizer, uma coisa pré-revolução copernicana. Isso tem uma dimensão também interessante, assim, que eu acho que ela é simbólica no sentido de que a gente tem dificuldade mesmo em fazer uma revolução copernicana dentro da gente e perceber que as coisas não giram ao nosso redor, né? Ao contrário, a gente orbita um mundo absolutamente complexo. E, nesse sentido, eu acho que esse discurso good vibes, né, que é tudo, você tem que olhar só o lado positivo. Então, eu estou cansado de ver ayahuasqueiro falando da uma suposta frequência, que se você está dentro dessa vibração, dessa frequência em hertz, você não vai ser contaminado com... Olá. Alô, deu uma travada aqui para mim, caramba. Alô, alô. Estão me ouvindo? Seu som, Flávio? Achei que era minha Vocês bateria acabando, continuaram mas aí, você sabe, né? fui eu que sumi só? Só você, Então, só para finalizar, Flávio, assim, rapidinho, nós sabemos que outras substâncias psicoativas sagradas, né, como é o caso do álcool, por exemplo, você vai pegar aí a origem do vinho, né, que remonta aí pelo menos 7.000 anos, cultuado por várias culturas, né, como a egípcia, por exemplo. Você vai pegar noz de cola aí, matéria-prima da Coca-Cola, que é um elemento sagrado importantíssimo do culto de Ifá, da Nigéria, Yorubá. Então, quer dizer, acho que esse movimento de mercantilização da ayahuasca é muito preocupante. E é um movimento, e aí eu acho que isso está ligado a essa perspectiva que eu não chamaria de individualista, porque eu acho que a noção de indivíduo ela tem uma perspectiva que vai da liberal até anarquista, mas egocêntrica, né? Egocentrada, ela é muito preocupante porque promove uma concorrência entre os grupos. Então, tem todas essas questões sociais para a gente pensar, mas também tem uma questão de mercado e disputa por reserva de mercado, porque vários grupos se aproveitaram de trabalhos fechados de outras igrejas para anunciar os seus trabalhos publicamente na internet, e isso é uma coisa preocupante. E outros, assim, pegando o gancho da Tuca, eu vi grupo vendendo ayahuasca, dizendo que a sua ayahuasca seria potencialmente mais limpa, mais pura, que não causa enjoo, porque foi tratada com cromoterapia, porque foi tratado com meditação zen budista. Então, quer dizer, um movimento de desencantamento de algo que supostamente deveria encantar todo mundo, que me preocupa muito. Então, eu estou naquela fase, pegando aí o gancho também do que o Ailton Krenak falou, eu gostava muito daquilo que o McKenna falava, né? Não sigam gurus, sigam as plantas. Mas eu acho que nós somos demasiado humanos para poder seguir as plantas assim, descolados dos nossos contextos. Então, eu acho que um ponto importantíssimo é a gente tem que prestar atenção nos nossos pactos coletivos, né, sociais, nas representações coletivas que são compartilhadas nesses grupos que utilizam a ayahuasca. Acho que isso é uma coisa importante, sabe? Não deixar isso só a critério do ego de cada um. Uhum. Maravilha. Bom, estamos já chegando na hora da aula do Glauber. Faltam 10 minutos, 10 para as 9 agora. Então, A minha bateria também vai ter uma vida concomitante com a aula com o tempo do Glauber. e o meu trabalho para editar depois também, que eu nunca fiz, já está grandinho. Então, eu peço só para cada um falar das últimas palavras aí, eu adorei a conversa, espero que a gente possa conversar de novo, nós quatro, em breve,
E para quem estiver assistindo ou ouvindo, eu pelo menos não assisto nada, né? Não fico nem imaginando que as pessoas ficam assistindo os Talking Heads, né? Tudo meio podcast, né? Se puder dar um like, compartilhar, ajuda, obrigado, valeu. E passo a bola, então. Quem começou da outra vez? Eu ia começar com a Tuca e ela caiu. Vou começar com a Tuca agora. Tuquinha. Eu tive um problema técnico. Agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Riqueza demais, sabe? Tá do lado de pessoas, né? Onde, como se fala, junto dos bons que a gente fica melhor. Espero que a gente se encontre, sim, de preferência pessoalmente em breve. E deixar essa reflexão aí de o desafio continua, a pandemia não terminou, né? Nós sabemos, nós aqui não voltamos, né, com capacidade, não temos a intenção de voltar no que o Horizonte alcança com capacidade que era. Eu vou fechar com para essa questão de o que é risco, né? O que é risco, que a gente pode medir de risco. Da parte de uma experiência que eu ouvi, um relato da dona Francisquinha, uma senhora chavadal, lá da região de Cruzeiro do Sul. Eu sumi. E Voltou. em detrimento das aldeias no Quecoí, que ficam muito expostas, né? Tem uma rodovia que passa no meio delas. O povo da dona Francisquinha fica a 8 horas de barco lá de Cruzeiro do Sul. E o pessoal lá, que é do Pajé Metsá, ficou o tempo todo muito exposto, e ele relata, né, que se protegeram como puderam, tomaram vacina quando ela veio, com convicção, e a dona Francisquinha ficou muito protegida lá no CRO, né, na casa dela, ninguém chegava perto dela. Depois de vários meses, ela foi visitar a família na aldeia, dos parentes dela. A aldeia dela não recebeu visita de ninguém o ano todo, fechou logo no comecinho e não recebeu visita de ninguém. E foi lá que ela se contaminou com o Covid e ela vivenciou a quarentena do Covid lá. Então, assim, para dizer que ninguém está livre, ninguém está protegido, não tem ninguém livre, não tem nenhum tipo de nível de vibração emocional e espiritual que vá te livrar disso. Então, a responsabilidade ela tem que se pautar em cima de fatos, de informações, de estudos, também de convicção e de fé, sim, porque a gente trabalha com religião, mas é tudo junto. Não dá para isolar um elemento só e dizer que vai estar salvando a sua vida. Então, continuemos no cuidado. Por aqui a gente segue, felizmente, os nossos grupos-alvo do nosso trabalho já estão com a proteção da vacina. Outra situação que eu vou dizer que aqui entre os Guarani, eles também desde sempre cumpriram com toda a orientação da saúde, e nós tivemos um caso lá na aldeia com a própria pajé, a Gerá, que teve Covid, felizmente, após a segunda dose. Então, ela teve sintomas muito leves. Então, a gente vem acumulando dados aí, mostrando que, recentemente, também tivemos já alguns estudos falando de pessoas, né, dos Estados Unidos, que 97% das pessoas que estão morrendo hoje são pessoas que se recusaram a se vacinar, e aí depois há um arrependimento. Então, assim, não é uma campanha pró-vacina nem nada, é só em cima de dados, de fatos que tem agora. Já tem mais de 1 ano e meio que a gente está lidando com essa situação. Então, é olhar para o que a realidade está colocando, avaliar riscos e trabalhar em cima disso. A partir de agora, assim que o Instituto Nhanderu vai se organizar para voltar aos trabalhos com os outros irmãos que não são esse público vulnerável. Agradecer demais pela presença dos meninos aí, pelo convite do Flávio, e até uma próxima, seja breve. Valeu, Tuca. Glauber, eu vou chamar você só para poder te liberar em seguida, porque já faltam 5 minutos para começar a sua aula. Obrigado, gente. Me perdoe, então já estão me chamando aqui, que a aula é sistema remoto também. Uhum. Eu vou só agradecer, um prazer imenso. Estou muito triste que está acabando, né? E felicíssimo pela oportunidade de estreitar os laços também com vocês, né? Pessoas que admiro muito. Vamos conversar mais. Valeu, tá? Valeu, Glauber. Obrigado. Abração, boa aula. Eu só tenho a agradecer, né, o convite do Flávio. Foi muito legal estar compartilhando esse espaço aí com a Tuca e com o Glauber, né, que são pessoas que a gente conhece, mas não conhece, né? A gente nunca se encontrou, nunca tive uma chance assim de compartilhar uma conversa. E foi muito legal
tá falando sobre esses temas que são tão espinhosos, né? Eu me lembrei de uma história que é interessante, né? Já que São Francisco é o mentor da nossa casa, eu vou usar a fala de um preto velho que eu escutei uma vez, já dentro da pandemia, e que a história era assim: São Francisco ia ajudar os leprosos. Lepra era contagiante, né? E ele ia lá com os freios dele, com os frades, né? E ia para lá, ajudava, beijava as chagas dos leprosos, né? Então, ele não se esquivava do cuidado. E não tem relato de nenhum frei franciscano naquela época tendo pego lepra porque estava lá ajudando os caras. Ponto. Né? E a fala do Preto Velho continua exatamente nessa direção que eu vou dar agora. Isso não quer dizer que a gente vai ser descuidado. Né? A gente não deve se esquivar de cuidar dos outros. Mas a primeira responsabilidade que a gente tem é cuidar da gente e de quem está em volta da gente. Né? Eu não vou me esquivar de prestar caridade para quem está precisando. Mas eu tenho que estar de máscara, eu tenho que usar álcool, eu tenho que me vacinar, eu tenho que, sabe, bater de frente politicamente com essa bagunça que a gente tem hoje no Brasil, entendeu? Com esse monte de vozes esquisitas, dissonantes, que se você se levanta, você é petista, você é de esquerda. Não é, cara, tem bom senso, é outra história, entendeu? Não interessa em quem eu vou votar, qual é a minha filiação. Né? Eu tô mais, como o Glauber falou, eu tô mais para anarquista do que para socialista, entendeu? Para ser de esquerda. Eu tô mais para o viés anárquico do que qualquer outra coisa, sabe? É questão de responsabilidade, é questão de olhar e ver o mundo que a gente está vivendo, cara. E se a gente não tiver o mínimo de bom senso, vai dar no que a gente está aí agora, com mais de 570 mil pessoas mortas, 570 mil pessoas mortas. Uhum. Né? A gente não ia ter morto sim, ia ter gente morrendo. Mas podia ser outro número se a gente tivesse tido desde o começo políticas públicas que, em vez de ficar dizendo não vamos usar máscara, não, vacina é besteira, sabe? Botasse na cabeça das pessoas que o caminho é esse. Entendeu? E a gente já podia ter voltado para uma normalidade muito mais próxima do que era antes, se a gente tivesse tido os cuidados que a gente devia ter tido lá no começo. Ter comprado as vacinas na época certa, ter incentivado as pessoas a usar máscara, ter incentivado as pessoas a terem cuidado consigo e com os próximos, sabe? E a nossa sociedade optou por fechar os olhos e dizer assim, não, isso é besteira, isso é gripezinha, isso não vai pegar, eu sou atleta, eu não vou ficar doente. Cara, isso é mentira, entendeu? Isso é mentira. E tolo é quem está embarcando nessa furada. Porque vários desses que estão negando foram parar no hospital, entendeu? Vários desses que estão negando foram correr para o hospital e se ferrar, sabe? Porque pegou, porque estava desprotegido, né? De novo, a gente não pode se excusar, se esquivar de ajudar quem está precisando. Mas a gente tem que ter cuidado, cara. Tem que ter cuidado. É um dilema, é um paradoxo que a gente tem que viver e tem que dar jeito. E se eu mais na frente cair doente de novo por causa de Covid, porque eu abri. Cara, acontece. Entendeu? É isso. A dona Francisquinha também protegida, foi para um lugar que estava protegido e pegou. Entendeu? Foi porque você vacilou, você abriu, não sei o quê. Não foi, cara, porque aconteceu. Entendeu? Isso não quer dizer que eu não tenho que ter cuidado. Né? Obrigado, Flávio, pelo convite. Maravilha. Obrigado por compartilhar esse espaço contigo, Tuca, Glauber, que já se foi. Valeu, foi muito legal. Valeu, muito obrigado, Tuca, Marcelo, Glauber também. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais.